Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sintam-se acolhidos, abraçados pela espiritualidade amiga. Antes de nós começarmos a nossa palestra da tarde, queremos deixar um convite para o próximo sábado à tarde também. Nós teremos uma palestra com Carlos Durgante, é médico, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, que vai vir para conversar conosco sobre o convívio com as pessoas com Alzheimer. Então é uma palestra muito interessante, ele é um estudioso desse tema e também ele vai estar trazendo, ele tem um livro, né, tem outros livros, mas vai trazer um livro que trata sobre esse tema, terá sessão de autógrafos, então quem quiser, tá, poderá adquirir o livro e já pegar um autógrafo do autor aqui. É uma palestra imperdível, esperamos por vocês. Também lembrando que nós temos palestras públicas agora nas terças-feiras à noite. Então, todas as terças às 8 horas, a gente tem palestra pública. Às vezes, se fica receoso de sair à noite por questões de segurança, né? Lembrando que aqui nós temos uma pessoa que cuida da parte da segurança para nós, do estacionamento. Então, podem vir que é bem tranquilo. E também temos na segunda-feira à noite as reuniões dialogadas. Também é um trabalho público que a gente tem um tema, nós conversamos sobre aquele tema ali e todos são convidados a interagir. Podem fazer perguntas, podem dar a sua opinião, diferente da palestra, né? Que aqui na palestra a gente fica numa posição mais passiva, só ouvindo. No trabalho de segunda-feira existe uma interação. Então, estão todos convidados a participar desse trabalho também. Sendo assim, então, dados esses avisos, convido a todos para que nós possamos, nesse momento, nos recolhermos, nos conectarmos com a espiritualidade amiga desta casa, elevando o nosso pensamento a Deus, lembrando do nosso Mestre Jesus Cristo, que nos disse que quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele estaria presente. É em nome do Cristo que nós nos reunimos aqui nesta tarde, para cuidarmos das nossas questões espirituais, para buscarmos o entendimento sobre as questões que se apresentam na nossa caminhada, sobre as dificuldades, sobre como olharmos e enfrentarmos estas situações. Somos agradecidos por esse momento e com esse sentimento de gratidão pedimos à espiritualidade amiga a permissão para darmos por aberto a nossa palestra da tarde de hoje. Quem vai nos conduzir na nossa conversa é a nossa amiga Simone Ferreira. Ela está vindo pela segunda vez na nossa casa. É uma trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Então, deixamos com a Simone as nossas melhores vibrações para o trabalho da tarde. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É um prazer imenso poder voltar a esta casa tão acolhedora. Muito boa tarde para quem assiste pelo Facebook também, quem vai assistir mais tarde. Um prazer sempre poder falarmos com amigos sobre esta doutrina esclarecedora, sobre os conselhos do Cristo, sobre as coisas relacionadas ao Espírito que somos nós. O nosso tema de hoje é superação de obstáculos emocionais. Um tema, às vezes, difícil de encarar, porque superar alguns desses obstáculos, às vezes, não é muito fácil, na maioria das vezes. O que são os obstáculos emocionais que nos afligem muitas vezes na nossa vida? De tudo aquilo que nos acontece, que são contrariedades, adversidades, porque a nossa vida nunca vai ser um mar de rosas, porque nós não viemos aqui a passeio, nós viemos a convite de Jesus renovar, restabelecer a harmonia,
na nossa vida de espírito imortal, com as nossas várias existências que são as nossas encarnações. E os nossos obstáculos emocionais, aqueles mais comuns para todos nós, que é a mágoa, a raiva, a tristeza, perdas de todos os tipos, acabam se tornando entraves na nossa vida quando nós encaramos com revolta, com desespero. E nós não estamos aqui para dizer que esses entraves são fáceis de encarar. Não. Nós somos espíritos em evolução e nós encaramos a maneira que cada um de nós tem a capacidade ainda de ver a vida. Por isso que para cada um de nós as dores são sempre diferentes, nos atinge de maneira diferente. Às vezes aquilo que para mim dói muito ao olhar do outro é mais brando, porque talvez ele já esteja encarando com outros olhos. Nós sabemos que nós temos compromissos assumidos no nosso planejamento reencarnatório antes de nós voltarmos. Sabemos, já porque estamos dentro de uma doutrina que nos esclarece isso. Mas para quem será que é tão fácil assim lembrar quando as adversidades chegam para nós, que nós nos comprometemos com várias coisas e relacionar isso com esse compromisso? O que nos acontece? Não é fácil. A primeira reação da gente é questionar por que isso está me acontecendo dessa forma. A primeira coisa que a gente faz. Nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós somos espíritos que ainda estamos muito infantis em relação ao entendimento do porquê das coisas nos acontecem. Ainda nós somos aquela criança mimada que bate pé quando acontece alguma coisa e a gente acha que tudo está contra nós. No Livro dos Espíritos, qual é a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos? Primeira questão. Que é Deus? Não é quem é. O que é Deus? Me explica Deus. E a resposta deles é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, aquela que está acima de qualquer outra. E a gente entende, naquele momento, Deus é a inteligência suprema, Ele está acima de tudo. E a gente entra nos estudos da doutrina espírita e a gente acha que com essa questão a gente entendeu Deus. E na questão 13, os atributos de Deus. E dentre eles, tantos. Deus é soberanamente justo e bom. E a gente entendeu que Deus é soberanamente justo e bom. A gente acha que entendeu. Porque quando eu bater o meu dedinho na cadeira, eu já estou duvidando que Deus é bom. Qualquer coisa, desse tamanhozinho, a gente já está duvidando que Deus é bom. Toda essa bondade. Quando nos acontece uma adversidade, uma perda de emprego, alguém amado nosso que volta para casa, a gente se revolta com Deus e fica questionando se Ele é toda essa inteligência suprema mesmo e essa bondade e justiça. E sabe por que a gente faz esse questionamento? Porque nós, na nossa infantilidade espiritual, não conseguimos ainda conceber o que é esse amor e essa justiça e essa bondade. A gente acha que é como nós, a nossa bondade. A nossa bondade é limitada. A nossa bondade vai até aonde a pessoa não pise no nosso carro.
A bondade de Deus não é assim. A nossa justiça é julgadora. A nossa justiça é vingativa, muitas vezes. Muitas vezes a gente não está buscando a justiça para com aquele que nos atingiu. A gente diz, eu quero justiça, e na verdade a gente está querendo vingança. O que a gente faz? Nós, espíritas, santos que somos, a gente diz assim, é ironia, tá, gente? A lei do retorno é para todos. Sim, ela é. Porque a gente estuda sobre a lei do retorno, as causas e consequências. A gente sabe que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos plantar livremente, mas colher obrigatoriamente aquilo que a gente plantou. A gente não vai poder colher outra coisa, a não ser aquilo que a gente plantou. E a gente sabe que aí está a justiça de Deus, que Ele deixa que a gente tenha a nossa liberdade de agir como a gente quer, mas que a gente assuma as consequências do que a gente fez. Logo, a lei do retorno é para todo mundo, sim, inclusive para mim. Porque, contrário do que a minha mãe dizia lá atrás, eu sou todo mundo na lei do retorno. Essa história de que eu não sou todo mundo, na lei do retorno não vai funcionar. Ela vai chegar em mim. Então, quando nos chega qualquer obstáculo na vida, o que a gente pensa primeiro? Que nós estamos sendo injustiçados. Que nós houve algum erro de percurso aí, eu acho que isso era para ser entregue para outra pessoa, por que comigo? Porque enquanto eu estou sentado vendo que o meu vizinho tem uma doença grave, eu digo, coitado, mas eu consigo a minha vida. Enquanto eu estou sentado e vejo, fulano perdeu a casa. Coitado, se eu puder ajudar, eu vou ajudar materialmente. Agora, quando chega em mim, bate a revolta. Por que comigo? E por que com ele? E por que com o outro? Nós não somos todos iguais, não é assim que a gente gosta de dizer, que nós somos filhos do mesmo pai. Por que Deus seria injusto de não acontecer nada comigo e tudo com os outros? E aí, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. O que implica isso? O que é sofrer bem? Porque a palavra sofrer pra gente, a gente já está sofrendo só de ler. Já é já nos leva para um pensamento de desespero. O que é bem sofrer e mal sofrer? Ali nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. O que é esse reino dos céus? A felicidade que a gente tanto busca. Será que se a gente se revolta com tudo que nos acontece, em qualquer nível da nossa vida, pessoal, profissional, sentimental, que é o mais difícil de lidar ainda, né? Porque é do lado de dentro. A gente tem tendência a conseguir arrumar tudo do lado de fora, e do lado de dentro a gente deixa pra lá. Fica tudo desarrumado. O que é esse mal sofrer e bem sofrer? Não estamos fadados ao sofrimento de ficarmos a vida penando. Eu preciso levantar de manhã, tomar meu café, colocar a minha roupa de sofrer, porque eu tenho que sofrer. Eu vim para isso. Não é bem isso. A gente distorce o assunto e a gente passa uma vida se arrastando com esses entraves emocionais, porque a gente não quer resolver o lado de dentro, o lado que vai doer. A gente quer ficar na zona de conforto e a gente quer largar tudo para Deus. Eu cumpro a vontade de Deus, será? Ou eu não quero me mexer no lugar? Porque a vontade de Deus
é que a gente faça por nós. A vontade dele é que a gente cresça. A vontade dele é que a gente evolua como espírito, como seus filhos. E como bom pai, de verdade, justo e bom, soberanamente justo e bom, quer dizer que ele tem essa autoridade de justiça e bondade máxima. Ele diz, quando nós voltamos para casa, ele nos diz, tudo bem. Não te culpa, porque a culpa também é um entrave. Muito sério. Você não tem culpa, você tem responsabilidade. Essa palavra responsabilidade aí traz para nós, e a nossa doutrina nos diz o tempo inteiro que nós somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem, pelo bem ou mal que nós fazemos, nós somos responsáveis. Se eu sou responsável pela minha conduta, pela minha trajetória, então eu posso arrumar. Se eu ficar dizendo que eu sou culpado, eu vou criar uma mentalidade daquele que não sai do lugar, porque eu vou ficar me martirizando, me machucando, dizendo que eu sou culpado de algo. Tudo bem? Eu fiz algo equivocadamente, mas eu tenho responsabilidade, vou levantar e vou arrumar. E Deus nos permite isso. E nós nos compromissamos com Ele, nós nos comprometemos com Ele, nós juramos de pé junto, a gente pediu de joelhos para voltar, que a gente ia conseguir dessa vez. E às vezes a gente se compromete com mais do que a gente quer, que a gente pode ainda, porque eles estão nos dizendo, ó, não é muito, será? Vai devagar. Não, eu consigo. Só que a gente volta e acontece o quê? A gente esquece de tudo, porque a bondade soberana de Deus permite que a gente esqueça o que a gente foi, o que a gente fez em outras existências, por conta de que Ele sabe que vai doer muito e que vai ser mais um entrave. Porque se eu lembrar que eu estou sentada, tomando um café com a minha mãe, imagina nós duas conversando assim. Tu lembra quando tu... Estava aqui lembrando. Lembra quando tu me deu um tiro e eu caí? Lembro. Lembra quando tu me envenenou para ficar com toda a minha herança? Lembro. Imagina se a gente lembrasse e entrasse nessa conversa agora nessa vida. A gente não ia conseguir viver. Não ia dar para viver assim. A gente reconhecendo no nosso filho um algoz de outra vida, ou aquele a quem a gente prejudicou, a gente ia enlouquecer. Então, assim, Chico um dia disse, o esquecimento que Deus nos permite é como a anestesia no momento da cirurgia. A gente precisa tomar anestesia porque a gente não ia aguentar a dor. E o esquecimento é a anestesia para que a gente suporte essa caminhada de agora. Mas é o véu do esquecimento e não o muro do esquecimento. O véu é aquela coisa que fica meio, né? Dá para... Do outro lado, assim, a gente tem uma base do que tem. Não é um muro. Então, quando nos chegam essas adversidades, a gente faz o quê? Se revolta muitas vezes. E o que faz, então, o bem e o mal sofrer? O mal sofrer é quando eu me revolto com tudo. Eu não aceito nada do que vem para mim. Nem as pequenas coisas e nem as grandes coisas. Eu não aceito. Comigo não. Eu tenho uma conduta, eu sou espírita nessa encarnação, não é? Muitos falam isso. Eu sou espírita nessa encarnação, eu faço tudo, eu faço trabalhos voluntários, eu faço um monte de coisa. Como é que isso ainda vai acontecer comigo? E às vezes a gente não tem noção do quanto foi amenizado por a gente estar trabalhando caridosamente aquilo que veio. Então a gente não aceita nem a bondade e justiça de Deus e nem que Ele é a inteligência suprema. Ele sabe o porquê Ele está fazendo isso. E sabe o quanto a gente necessita disso. E o que é o bem sofrer? Não é dizer assim, eu sofro tão bem. Olha como eu sou, né, boa sofrendo assim. Não. O bem sofrer é aceitar com resignação a
aquilo que vem para nós é difícil? É. Mas a gente pode chorar um pouquinho, espernear, e depois a gente volta. E vamos dizer assim, o que agora eu posso fazer com isso? A resignação, ela ajuda a estar mais perto de Deus, porque daí a gente baixa o nosso ego de seres supremos acima de Deus, que a gente não aceita nada do que vem dele para nós, quando né? A gente está sempre, seja feita a tua vontade, desde que não contraria a minha. Não é? Mas a gente precisa entender que a vontade dele é porque ele sabe o que a gente precisa. E aí, nesses momentos de sofrimento, que todo mundo sofre por algum motivo, existe uma palavra, superação, no nosso tempo. O que é a superação? É vencer alguma coisa, algum obstáculo. É o ato de a gente olhar para aquilo e colocar a resiliência, que quer dizer, é a capacidade de a gente olhar para algo e ressignificar, aceitar as mudanças que vêm. E junto com elas, às vezes, a gente achar novas perspectivas daquilo que nos acontece, desenvolver novas habilidades e realinhar a vida. Isso acontece muito, a gente vê com pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, e lhe falta um braço, uma perna e tal. E a gente vê as pessoas se superando e fazendo coisas que a gente, assim, eu, por exemplo, não faria. E se supera. E vai e faz muito mais do que ela faria se isso não tivesse acontecido. E por que essas pessoas conseguem e outras não? Sim, nós somos diferentes, mas o que há de motivação? Então a gente precisa começar a pensar o que acontece com elas e não acontece comigo. A aceitação, por exemplo. A aceitação é o ato de concordar, a capacidade de responder de forma positiva. E na psicologia, eles trazem assim, a ação de abraçar efetivamente as experiências internas quando elas estão acontecendo. Acolher o que acontece em vez de tentar controlar a situação, trazendo mais sofrimento. A gente quer ter o controle de tudo na vida. A gente quer controlar o que nos acontece e a gente não tem. E é por isso que nesses momentos que acontece isso, a gente perde o emocional da gente, fica daquele estado que tu às vezes não consegue fazer uma prece, tu não consegue ler um livro que vai te trazer uma leitura edificante para acalmar. A gente não quer ver ninguém, a gente quer culpar o outro, a gente quer culpar meio mundo, e quando a gente não resolve dentro da gente aquilo que precisa. A verdade é que nós não nos tratamos bem. Nós não nos tratamos bem. Se o outro nos deixa, logo nós entendemos que a gente não vale nada. Se alguém parte, a gente logo pensa que não vai ser capaz de sobreviver. Se algo nos falta, a gente acha que não vai ser capaz de conseguir nada novamente. Mas a gente precisa começar a ter esse carinho com a gente, de nos olhar e de nos dizer assim, eu sou filho do Criador e Ele está em mim.
E Ele acredita em mim. E Ele me dá a chance de recomeçar do meu modo. Não me cobra o tempo inteiro. Qual é o modo de Deus nos ensinar? Nos trazendo essas provas para fortalecer a nossa fé, para fortalecer em nós que nós conseguimos ir. Ele diz para nós que nós conseguimos ir. Jesus disse para nós que nós conseguimos. Ele disse para nós: eu venci o mundo, vocês podem fazer isso e muito mais. Ou será que Jesus já era um espírito crístico quando Deus criou ele? Claro que não. Mas a gente duvida da gente o tempo inteiro que a gente vai conseguir. Nós precisamos olhar para dentro de nós e encarar aquilo que tem dentro de nós. Se a lei do retorno é para todo mundo, será que agora eu não estou vivenciando a lei do retorno com isso que me acontece? E a partir desse momento, não é para pegar isso e dizer assim, eu mereço então se eu fiz tal coisa, e ficar sentado tentando adivinhar o que foi que aconteceu. Não, é só dizer assim, pois bem, eu vou levantar e vou ressignificar isso. Tudo na nossa vida precisa de ação. No momento que a gente se sente triste, a gente precisa tentar sair da tristeza, mas a gente precisa agir. Se a gente perde algo, a gente precisa agir para a gente recuperar. Então tudo precisa de ação. Nós temos muitos recursos para nós em livros. Mas eu estou tão atordoado que eu não consigo ler. E a prece? A prece é uma ferramenta poderosíssima. Ela é um apoio muito grande para nós. Só que a prece sozinha, dita ao vento, sem a fé fortalecida grandiosamente em Deus, aquela fé que a gente diz assim, eu sei saber que Deus está comigo. Nós espíritas sabemos, outras religiões tantas sabem, mas em todas as religiões Deus está presente. Ele é o Criador de tudo, Ele está presente em tudo. E nós que dizemos, nós temos os nossos anjos da guarda, anjos protetores, por que a gente não lembra deles? O tempo inteiro eles estão ali. Só que acontece um detalhe, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório e queremos ficar com o nosso emocional muito baixo, os nossos amigos espirituais, que são os emissários de Deus para cuidar de nós, eles não conseguem se aproximar, porque nós não deixamos. Se aproximam os outros irmãozinhos que vão potencializar o nosso sentimento. Então nós precisamos agir com a prece, nos aproximar daqueles que vão nos ajudar. Nós temos tantos recursos nos centros espíritas, como aqui na casa, tem os passes, o atendimento fraterno, como a Jane falou agora, nas segundas-feiras, as reuniões dialogadas, as palestras. Durante as palestras, não está aqui o palestrante e quem está assistindo a palestra. Isso é um atendimento espiritual também, porque os espíritos estão trabalhando em cada um durante as palestras. Durante as palestras, nós estamos aqui em um número X de encarnados e o dobro ou triplo de desencarnados. E todos estamos sendo tratados, porque nós todos precisamos desse atendimento. Então, a superação dos obstáculos emocionais exige ação da nossa parte. Exige uma fé fortalecida. Quando a gente se afasta de Deus porque a gente se revolta, mais penoso é o caminho. Mais penoso vai ser quando a gente se der conta, talvez a gente esteja emaranhado em pensamentos. Se aproximar de Deus nos faz mais leves. É como um templo que está fechado e o sol vem abrindo as nuvens.
E esse sol aquece o nosso coração. Amor, o amor cura tudo. Mas o que nós precisamos nesse momento em que os obstáculos nos aparecem é amor próprio também, para que a gente supere. A nossa mente e o nosso emocional, ele está ligado. Então, a nossa mente é uma usina criadora de tudo aquilo para a qual nós direcionarmos a nossa mente. Então, nós vamos direcionar a nossa mente para que lado? Para um lado do lamaçal, onde a gente vai afundar cada vez mais, ou a gente vai direcionar a nossa mente para o lado de um jardim florido, ensolarado, com pássaros cantando aos nossos ouvidos. Nunca vai deixar de ter espinhos no nosso caminho, mas se nós temos fé, se nós temos o amor conosco e sabemos que nós viemos, nós temos todo o amparo de Deus, se assim quisermos, nós vamos passar pelos espinhos, vamos levantar, e quando nós voltarmos para casa, eles vão nos mostrar o quanto fomos corajosos, quanto fomos resilientes. E aí está a verdadeira felicidade. Superamos a nós mesmos, porque a nossa batalha é com a gente. É para que a gente aprenda tudo aquilo que a gente deixou em outras encarnações pendentes. E nós vamos perder essa encarnação ou nós vamos querer sair daqui pelo menos um pouquinho mais lúcidos? Vamos nos aproximar cada vez mais desse amor que nos rege a vida, que nos abençoa, que é capaz de remover as montanhas. A fé remove montanhas, que são os obstáculos. Mas é a fé inabalável, é a certeza de que sim, temos um Pai justo, bom. É um amor incondicional tão grande por nós, que nós estamos aqui agora, olhando uns para os outros, recebendo o atendimento dos nossos amigos espirituais, e que a gente saia daqui feliz, porque num sábado onde muitos não têm condição de estar aqui, nós estamos. Num sábado onde muitos não querem ainda estar aqui, nós já queremos estar aqui. E que a gente queira cada vez mais que essa seja a nossa luz, que a gente busque essa luz. Vamos agir em nós primeiro, porque nós viemos por nós primeiro, cada um de nós. Agradecemos a Simone esta reflexão tão importante, né? Que possamos levar esta mensagem da tarde de hoje, ao sairmos daqui, continuarmos refletindo sobre ela. Vamos agora para o segundo momento da nossa palestra. É o momento em que nós vamos receber o passe. Convidamos aos passistas para que possam se posicionar, assumir os seus lugares. E vamos abusar mais um pouquinho da Simone, então, pedindo a ela que nos conduza na prece. Vamos todos nós nos concentrando neste momento abençoado, em que as energias salutares vindas do alto, do amor de Jesus, recaem sobre cada um, passando pelas mãos dos medianeiros,
banhando corpo físico, mental e espiritual de cada um. Vamos abrir o nosso coração ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade e também dizendo de nós, do nosso coração, abrindo a porta para que Ele entre e nunca mais nos deixe. Pois é Jesus, o nosso irmão maior, que nos conduz. Neste momento em que estamos aqui, abençoados momentos nesta casa de luz e de amor. Que as energias do Mestre Jesus permaneçam em cada um e que ao sair deste ambiente possam levar também aos irmãos lá fora, amigos, familiares, essas energias através de um abraço, de um olhar caridoso, de um sorriso, de palavras doces. E assim, compartilhando Jesus com cada um que cruzar o seu caminho. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, desses minutos, com essa luz que nos abençoa e nos rege a vida. Sejamos todos felizes por este momento. E sigamos todos em paz, na doce paz do Cristo. Que assim seja. Vamos todos em paz para os nossos lares. Tenham todos um ótimo final de semana e que possamos nos encontrar aqui no próximo sábado. Muito obrigada.